Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Guilherme, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Delongas. Outro vídeo da série sobre a obra do Byung-Chul Han, dessa vez sobre esse livrinho aqui, ó, Agonia do Eros. Livro bem bacana, um livro que fala do quê? Como todos os livros do Byung-Chul Han, da sociedade contemporânea dessa mesma que nós vivemos, estamos mergulhados de cabeça. Sempre repito isso a cada vídeo que eu faço do Byung-Chul Han aqui no final, já está ficando até cansativo, mas é porque é mesmo, é importante. Quando falamos da obra do Byung-Chul Han, estamos falando de problemas que são relacionados ao agora, certo? E esse livro, Agonia do Eros, o título já fala por si, né? Agonia do componente erótico, da relação com o outro, da relação amorosa, afetiva com o outro. Uma agonia, uma indisponibilidade, uma indisposição nossa, sujeitos contemporâneos, de lidar com alteridades. Esse vídeo ele vai dialogar bastante, sobretudo com dois outros vídeos que eu fiz aqui da série do Byung-Chul Han, Sociedade do Cansaço. Então, para quem não assistiu, se vocês quiserem assistir o vídeo da Sociedade do Cansaço, dialoga bastante com esse. E o vídeo que eu fiz também de um livro dele, um ensaio, na verdade, do Byung-Chul Han, que se chama Favor Fechar os Olhos em Busca de um Outro Tempo, certo? E então, sem mais delongas, vamos ver do que se trata, primeiramente, o Eros, né, na obra do Byung-Chul Han. O Eros, como, enfim, muita gente deve saber, o deus grego, tido por muitos como deus do amor, coisa e tal. Mas qual a representação do Eros, dessa figura do Eros, na obra do Byung-Chul Han? Muito importante notar que o Eros em Byung-Chul Han é o outro, é a relação com o outro, com uma alteridade, certo? Eros não apenas usufruir do outro para interesses pessoais, para a sua própria realização, mal que, segundo ele, o mundo contemporâneo padece, nós temos uma dificuldade de acessar o outro, se não por interesses de autodesempenho, autorrealização, mas o Eros, para ele, não tem nada a ver com isso. O Eros tem a ver com o acesso, se doar ao outro e receber do outro uma dádiva dessa alteridade, certo? Uma alteridade desinteressada. Pois bem, e o que ele diz já no início do livro, aliás, vocês hão de notar aqui que eu separei trechos da obra dele nesse vídeo que dizem respeito muito ao início do livro, porque esse livro ele toca com muitas questões que eu já tive a oportunidade de falar em outros vídeos da série sobre o Byung-Chul Han. Então, até para eu não me repetir aqui, eu selecionei bem trechos que dizem respeito à introdução do livro, porque é onde ele coloca efetivamente a problemática do Eros, né? Pois bem, então já no início do livro ele diz que num mundo de possibilidades ilimitadas, o amor não tem vez. Refle- Vamos refletir, reflitamos, né? Às vezes eu quero conjugar uns verbos assim, vamos refletir aqui sobre isso. No mundo de possibilidades ilimitadas, o amor não tem vez. Bom, em tese, isso seria um contrassenso. Nós temos uma possibilidade de acesso a alteridades, em tese, maior do que nunca. Se você pensar, por exemplo, vamos pensar assim, 50 anos atrás, se a gente quiser ir um pouco mais longe, 100 anos atrás, a possibilidade de acesso a outras pessoas, ela estava circunscrita ao seu grupo familiar, ou uma extensão desse grupo familiar, amigos da família, coisa e tal, um grupo circunscrito muitas vezes à sua cidade,
às vezes até ao seu bairro, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, nós temos uma possibilidade quase ilimitada de acesso a outras pessoas, a outros mundos, outras experiências, não é? Como se gosta de dizer. Quer dizer, fica muito mais fácil a gente se comunicar com uma pessoa que está em outro país, que está em outra cidade, que está. Enfim, nós temos a possibilidade de, ao fazer uma videochamada, conversar com alguém que está muito longe. Mas vejam, é justamente esse grau de possibilidades, essas possibilidades tão aparentemente ilimitadas, que de alguma forma retraem a nossa capacidade de uma relação realmente de alteridade. Porque ao mesmo tempo em que se abrem as possibilidades, nós mergulhamos naquilo que o Byung-Chul Han chamará de um inferno do igual. Pois apesar de termos muitas pessoas em contato com a gente, esses contatos eles não geram para nós uma maior capacidade de lidar com o outro, com os problemas do outro, com as carências do outro, receber o que o outro tem a nos dizer. Ao contrário, o mundo das redes sociais ele faz com que nós entremos em contato com iguais, com iguais. Ele filtra ali uma categoria de pessoas através de algoritmos que não são verdadeiras alteridades, mas que são que de alguma forma iguais nas características, iguais no comportamento, iguais nos gostos estéticos, certo? Então, o que ele dirá também no início do livro, que no inferno do igual, que vai igualando cada vez mais a sociedade atual, já não mais nos encontramos, portanto, com a experiência erótica, que é uma experiência de lidar com o outro. Vejam que erótico aqui ele não vai tanto para o lado sexual da coisa, ele vai muito mais para esse lado de um afeto, de uma relação mesmo com uma alteridade. E essa experiência, segundo Byung-Chul Han, ela pressupõe o quê? Vejam, até deixei grifado aqui. A assimetria e exterioridade do outro. Vejam, assimetria, o outro como alguém que possui características assimétricas à nossa. Justamente o contrário desse contato que nós travamos nas redes sociais, em que nós temos o quê? O inferno dos iguais, né? O algoritmo filtrando e nos encapsulando as mesmas opiniões, aos mesmos comportamentos e gostos estéticos, como eu acabei de me referir. E exterioridade do outro. Esse outro que se nos apresenta dessa forma das redes sociais, dos aplicativos de paquera, ele não é um outro exterior. Ele é um outro que, no final das contas, deve responder às minhas próprias demandas subjetivas. Ele deve, de alguma forma, coadunar com as minhas próprias expectativas, com as expectativas do eu. Portanto, não é exatamente um outro, é um espelho de si mesmo, é um inferno do igual. E o Eros é esse outro efetivo, esse outro assimétrico, certo? É, portanto, não está no mesmo horizonte de expectativas que a gente e exterior efetivamente, que não responde simplesmente às demandas do ego, do sujeito, certo? E esse Eros, o Eros, ele não é qualquer tipo de outro, ele é um outro que o Byung-Chul Han chamará de outro atópico. O que é isso, atópico? O que é esse adjetivo? Ele retoma um termo utilizado por Sócrates nos seus diálogos com seus discípulos e alunos. E o Sócrates dizia que o outro era um átopos. Um átopos. Ao lidar com seus discípulos e alunos, ele usava essa característica. Falava, o outro é um átopos. E aí vejamos, o que é átopos? O termo é grego e ele nós temos aqui o termo topos, que é lugar, né?
vem de topografia, de lugar, e o prefixo a, que quer dizer sem. Portanto, atopos é alguém sem lugar. Podemos caracterizar também como insólito, que causa alguma estranheza. Como assim sem lugar? Justamente porque nós não conseguimos caracterizar o outro exatamente num lugar específico. Ah, esse outro, ele é uma pessoa XYZ, ele vem de tal lugar, então nós conhecemos absolutamente todas as características do outro. Não, nós nunca conseguimos acessar plenamente o lugar do outro, caracterizar plenamente quem é o outro, quais são suas características. O outro tem, na verdade, como principal característica sempre causar algum tipo de estranheza. E era isso que o Sócrates dizia das pessoas com quem ele tomava contato, que havia sempre um grau de estranheza, de surpresa e também de dor do outro, algo que pode te afetar, inclusive negativamente. O outro é essa estranheza, certo? E o Eros, esse Eros, que é essa alteridade, ele é esse outro atópico, esse outro que causa estranheza. Retomando o que eu acabei de falar, não é esse outro que só responde às nossas expectativas. Não, é o outro da dor, é o outro da estranheza, é o outro do conflito, certo? Então, Byung-Chul Han, ele dirá, e aqui eu vou tirar a minha cabeçola da frente para ler aqui, ó. Ele dirá: a cultura atual da comparação constante não admite a negatividade do atopos. O atopos como essa estranheza, essa negatividade. Estamos constantemente comparando tudo com tudo. E com isso nivelamos tudo ao igual, porque perdemos de vista justamente a experiência da atopia, da estranheza do outro. A negatividade do outro atópico se retrai frente ao consumismo. Gente, de fato, hoje, quando nós travamos contato com o outro através das redes sociais, dos mecanismos multimídia, muitas vezes o que nós estamos fazendo é catalogar o outro através de comparações com expectativas que nós queremos desse outro, né? Então, essa negatividade da estranheza, ela é retraída. Querem um exemplo? Vejam, muitas vezes você tem esses aplicativos de paquera, né? Tinder, Bumble, OkCupid, enfim. E muitas vezes nesses aplicativos você já coloca ali, por exemplo, a playlist que você escuta, para que seja imediatamente comparada com a playlist das músicas que o outro escuta. Para quê? Para você já começar uma conversa de imediato tendo um nivelamento daquilo que você espera do outro. Mas vejam, não só a playlist. Você vem colocando cada vez mais dados, né? De você ali, desde a sua altura, se você é fumante ou se você não é fumante, se você quer ter filhos no futuro ou não quer ter filhos. Quer dizer, você já filtra toda uma série de expectativas que são suas expectativas para o outro, ao ponto que você não vai conversar com um outro, você vai conversar com um igual. E se aquele igual que teve todas as expectativas correspondidas com você, de alguma forma apresentar algo que já seja diferente, muitas vezes já se choca, né? Já se choca, mas poxa, ele colocou aqui numa espécie de pré-contrato de conversa que tinha isso, mas na verdade ele pensa isso. Então, muitas vezes o contato com esse outro que na verdade é um igual, por essa série de filtros, e nas redes sociais acontece a mesma coisa, são os mesmos filtros políticos, estéticos, comportamentais, muitas vezes nós esperamos desse outro, na verdade,
um reflexo de nós mesmos. E quando esse outro se revela efetivamente um outro, quando ele se revela efetivamente atópico, isso gera um conflito que nós não sabemos lidar. Nós simplesmente corremos desse outro, né? Porque nós não estamos mais acostumados a essa relação de negatividade atópica do outro. O que nós esperamos é sempre um horizonte de expectativas que refletem o nosso ego, né? Através dos mecanismos que nós temos hoje de contato com as pessoas através das redes sociais. Então, de modo que essa negatividade do outro, ela se retrai frente a uma relação que não é mais de um com o outro, mas é uma relação de si consigo mesmo, em que você quer ser a todo momento agradado pelo outro. Agradado. E uma relação que você é sempre agradado, que as suas expectativas têm que ser sempre correspondidas, não é uma relação de alteridade, é uma relação de consumo, em que o outro, no final das contas, é um cliente que deve estar sempre ali disposto a dizer aquilo que você quer ouvir, a compartilhar as mesmas ideias, os mesmos padrões que você quer. Pensem bem, isso é uma tônica desse mundo contemporâneo, das redes sociais, dos likes, desses aplicativos de paquera, enfim. Tem até uma coisa que eu sempre noto, que às vezes as pessoas escrevem no Twitter ou também nesses aplicativos, e eu acho um pouco tosco, assim, até coloca assim na descrição: ah, eu estou com a terapia em dia, esperando que a outra pessoa também esteja com a terapia em dia. Primeiro que eu acho elitista, porque não são todos que têm condições de fazer terapia. Então, se você está pressupondo que todo contato que você vai fazer com o outro é de alguém que esteja com a terapia em dia, você imediatamente você já está fazendo até um filtro de classe, um filtro social. Ó, eu não converso ninguém que não esteja com a terapia em dia. E conversando com pessoas que são defensores desse slogan, estar com a terapia em dia, é justamente, porque eu não quero ter que lidar com a dor do outro. Eu quero alguém que esteja já com a cabeça no lugar, porque eu estou com a cabeça no lugar, então eu não quero lidar com o desafio do outro. O outro lide com o desafio pagando um terapeuta. Eu não quero os conflitos do outro para mim. Vejam, são coisas típicas do mundo contemporâneo, da nossa dificuldade de lidar com o outro, não é verdade? Mas vejamos aqui mais adiante que justamente a depressão, segundo Byung-Chul Han, ela advém dessa dificuldade de lidar com alteridade. Pois a depressão, segundo Byung-Chul Han, e aqui dialoga diretamente com o texto Sociedade do Cansaço, a depressão é uma doença narcisista, porque ela é, segundo Byung-Chul Han, não um excesso de alteridade, um excesso de confronto com o outro. Ao contrário, ela é um excesso de si mesmo. A pessoa está tão ensimesmada, tão com aquelas perspectivas de sucesso, de autorrealização, de desempenho, que ela não consegue mais ver o outro, a não ser por esse filtro de que o outro deve servir para o desempenho pessoal. Ou seja, você não consegue mais estabelecer relações verdadeiras com outras pessoas. Você fica ensimesmado. Tudo volta-se para os seus próprios problemas, os seus próprios conflitos de, enfim, busca de sucesso e de realização. Então, nesse livro, A Agonia do Eros, ele dirá o seguinte, Byung-Chul Han: o sujeito de hoje, voltado narcisicamente ao desempenho, está à busca de sucesso. Sucesso e bons resultados trazem consigo uma confirmação de um pelo outro. Ali, o outro, que é privado de sua alteridade, degrada-se em espelho do um, que confirma a esse em seu ego.
tentar explicar essa frase. Quando ele diz, o outro é privado de sua alteridade. Porque lembrem-se, o outro, o verdadeiro outro, a verdadeira relação com o outro, é uma relação atópica. É uma relação do outro sem lugar, que você não consegue caracterizar, ele sempre vai portar uma estranheza. Esse outro que deve estar ali disposto, sempre disposto a reagir de maneira pacífica, digamos assim, às suas expectativas, ele não é é um outro privado desse componente de estranheza. É um outro que está ali para confirmar o um, para confirmar o eu, né? Para confirmar as expectativas, os gostos, os padrões do eu, certo? Então esse outro, ele acaba se degradando como espelho do um, certo? Que confirma, né? Que confirma a esse em seu ego, que confirma as expectativas do ego do sujeito que está se relacionando. Ou seja, são as relações que podem estar ou relacionadas a algum interesse pessoal, de busca de um sucesso, ou simplesmente de massagem no ego, esse tipo de relação que tem um horizonte de expectativas sempre muito bem delineado, que não é conflituoso, certo? E um tipo de relação sempre pautada pelas expectativas do próprio sujeito, né? O outro deve ser um espelho do próprio sujeito. Esse tipo de relação, dessa busca sempre de confirmação do ego, gera um excesso de si. Você nunca é capaz de se deslocar para uma outra realidade efetivamente, se deslocar para um outro mundo, o mundo do outro, o tempo do outro, as demandas do outro. E esse excesso de si, esse excesso de realização, de conquista do ego, ele gera, segundo Byung-Chul Han, esse mal contemporâneo que é a depressão. E o Eros, justamente esse Eros atópico, ele vence a depressão. Inclusive, está até aqui no final a frase do Byung-Chul Han, no final do livro, está o Eros vence a depressão. Por quê? Porque o Eros, ao contrário, possibilita uma experiência do outro em sua alteridade, que o resgata de seu inferno narcisista. Ele dá curso a uma denegação espontânea de si mesmo. Olha que bonito isso. Ele dá curso a uma denegação, a uma negativa espontânea de si mesmo. Então, nesse momento, ao lidar com o outro, eu vou negar a mim mesmo. Um sujeito do amor é tomado por um tornar-se fraco todo próprio, que vem acompanhado ao mesmo tempo por sentimento de fortaleza. Mas esse sentimento não é o desempenho próprio de si mesmo, mas o dom do outro. Então, segundo Byung-Chul Han, uma pista aí para se livrar de um mundo ensimesmado, melancólico, depressivo, que padece de sujeitos que têm essas mazelas, que são excessos de si mesmo, uma maneira é lidar com o outro pela sua alteridade, esse outro atópico, que faz o sujeito tornar-se fraco, porque sim, ele deixa, ao se relacionar com o outro, ele deixa essa característica tão contemporânea de se realizar, de ter um desempenho, para se doar a uma alteridade, certo? Entender essa alteridade, os conflitos dessa alteridade. Isso gera, inclusive, um sentimento de fortaleza. Ao tornar-se fraco, ao sujeito se esvaziar dessa carga encarniçada de si mesmo, você torna-se fraco, mas cria-se uma fortaleza psíquica através desse contato com uma alteridade. Você foge de si mesmo, você foge desse si mesmo que vai gerando uma depressão cada vez maior. E esse sentimento ele não é próprio de um
desempenho, mas é um dom do outro, é um dom que você recebe de se relacionar efetivamente com o outro, com suas dores, com seus conflitos, se doar aos problemas também do outro, ainda que o outro não esteja, quiçá, com uma terapia em dia, mas esvaziar-se de si mesmo para lidar com problemas e conflitos e com a estranheza do outro gera um tornar-se fraco todo próprio. E esse enfraquecimento desse excesso de si gera uma fortaleza capaz de nos livrar, quiçá, de componentes, inclusive depressivos, do mundo contemporâneo em que estamos tão encapsulados em nós mesmos, esperando sempre do outro um espelho de si ao invés de uma alteridade verdadeira. Espero que tenha ficado claro o que o Byung-Chul Han coloca nesse livro, Agonia do Eros, que é um livro que eu gosto bastante. Eu particularmente tenho gostado bastante dessas reflexões do Byung-Chul Han a respeito dessa relação, esse excesso de si mesmo que nós padecemos atualmente, e essa saída, que é esse contato efetivo com o outro, que é o verdadeiro Eros, segundo esse filósofo sul-coreano. Espero que vocês tenham gostado também deste vídeo a ponto de fazer um favor para este outro que vos fala e quem sabe dar um like aqui no vídeo e de repente até comentar. Veja, um canal pouca gente, é um canal pequeno ainda, né, gente? Pouca gente assiste. Então, principalmente quando alguém comenta aqui, eu sempre falo que eu fico muito feliz quando eu recebo qualquer comentário. Então, se esse vídeo de alguma forma foi útil para suas reflexões, sejam acadêmicas ou sejam, enfim, mais pessoais, porque vocês gostam de filosofia, né? É, poxa, se vocês quiserem comentar, fiquem totalmente à vontade. Eu sempre leio, sempre respondo. De repente, para quem não for inscrito aqui no canal, também se inscrevam. Tem mais vídeos sobre a obra do Byung-Chul Han e sobre outros autores de filosofia, certo? Autores e autoras de filosofia. Então, muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo no canal Delongas.